Oi pessoal, estou de volta com mais uma aula. Nessa aula eu vou ensinar para vocês como configurar as cotas e como inserir elas no projeto. A primeira coisa que a gente precisa saber é como configurar as cotas para que a gente possa cotar primeiramente a nossa ponta baixa. Então, para a gente utilizar as cotas, nós entramos aqui na aba Annotate e aqui nós temos alguns itens, né? Um desses itens é o item Dimension. Se a gente já tiver alguma cota configurada, como naquele nosso arquivo que a gente começou a trabalhar lá no início do curso, a gente já tem algumas configurações de cota prontas aqui. Se a gente tiver essas configurações prontas, a gente pode utilizar uma delas. Se não, nós entramos aqui nessa flechinha e ela abre uma caixa de diálogo que me diz quais as configurações de cota que eu tenho. Nessa caixa de diálogo eu tenho algumas opções. Uma delas é a opção New, outra é a opção Modify. Essa opção aqui eu consigo modificar uma cota existente ou então eu posso criar uma cota nova. Quando eu clico aqui, ó, ela aparece uma caixa de diálogo que me diz qual é o nome da cota que eu quero criar, por exemplo, uma cópia da cota DIN 50. E eu posso começar com qualquer uma das cotas que eu já tenha configuradas no meu projeto. Clicando em Continue, ele vai me abrir essa caixa de diálogo de novo. É uma caixa nova que me diz todas as configurações que eu tenho na cota. Então, eu começo pelas linhas, né? As dimensões das linhas. Qual é a cor dessas linhas? Eu posso escolher qualquer uma. O tipo de linha, a espessura dessa linha. Então, eu vou deixar tudo aqui by block, tá? Esse Extend Layout Ticks é a diferença que eu tenho aqui entre essas linhas, quer ver? Se eu colocar ponto 2, por exemplo, ó, ela já vai modificar essa extensão que eu tenho depois das linhas de chamada, tá? E esse Baseline Spacing também é uma das minhas linhas aqui, essa distância entre a linha de chamada e o meu desenho no meu projeto. Eu posso ainda suprimir uma dessas linhas, ó, a Dimension Line 1 ou a Dimension Line 2, tá? Assim como eu posso também suprimir uma das minhas linhas de chamada ou suprimir as duas, se eu quiser. Ou eu posso suprimir todas essas linhas se eu quiser trabalhar só com os tamanhos. Às vezes acontece isso quando a gente quer trabalhar com uma planta de layout, por exemplo, tá? É possível a gente fazer essa supressão das linhas. Eu vou colocar elas todas de volta aqui. E agora eu passo aqui para os símbolos, né? Esses símbolos aqui são, assim, eu quero que essa minha linha termine com um pontinho, essa minha cota, ou eu quero que ela termine com flechinhas, ou então eu quero que ela termine com o architectural tick, que a gente chama, né? Que é aquele, como se a gente fizesse a cota à mão, né? Então, eu posso escolher aquilo que for mais conveniente para o meu projeto. O tamanho também está aqui, tá? E é importante a gente colocar qual que é o tamanho do texto, né? Qual que é a altura desse texto. Então, esse meu texto aqui está com 1.5, eu posso colocar ele de acordo com aquilo que eu quero no meu projeto. 1.5 significa que ele está com 1,5 mm, mais ou menos. O texto aqui é a mesma coisa, eu tenho um estilo de texto, né? Posso usar qualquer um que eu quiser. A altura desse meu texto aqui também eu posso modificar. E eu posso centralizar ele, ó, centralizado na linha de chamada. Eu posso colocar acima dessa linha de chamada. Geralmente a gente coloca em um desses pontos, ou acima ou centralizado. Mas eu posso colocar fora, se eu quiser. Eu posso colocar abaixo. Então, eu quero que ele fique acima. E eu quero que ele fique centralizado. Poderia estar perto da linha 1 ou perto da linha 2, mas eu quero ele aqui centralizado. Na aba Fit, nós temos duas informações importantes. Essa aqui, de sempre colocar os textos entre as linhas de extensão, tá? Porque isso não é uma coisa que precisa ser feita, mas se a gente colocar isso aqui, ela vai sempre sair entre as linhas, então não vai acontecer de ficar para fora, para um lado, para o outro, tá? É importante quando a gente trabalha com projeto arquitetônico. E esse Use Overall Scale Off, sempre a gente mantém ele em 1 quando a gente está trabalhando com o projeto, tá? Então, essas duas informações na aba Fit são importantes. A próxima aba, que é a das unidades, a gente sempre deixa no decimal e eu costumo deixar sempre na precisão 0.00, não preciso mais que 2 casas depois da vírgula aqui. Eu clico agora em OK, Close.
Pronto, eu tô com uma cota configurada já aqui. E agora a gente vai ver o que a gente precisa cotar na planta baixa. Agora o que a gente precisa saber é o que é importante cotar nas plantas baixas. Então, eu começo cotando sempre as paredes, né? Eu preciso saber as dimensões que eu tenho nos ambientes. Então, eu começo com a parede e aqui com esse continue, eu posso continuar as cotas aqui até a próxima parede, aqui na platibanda, e assim eu tenho a dimensão geral do ambiente, tá? Então, eu faço isso em todos os meus ambientes. Fiz no primeiro lá em cima, agora eu tenho que fazer nesse sentido aqui, para saber a dimensão da minha cozinha, a dimensão da lavanderia e a dimensão que eu tenho até o final aqui nessa escada, tá? Então, em todos os lados eu vou fazer a mesma coisa. Quando nós inserimos as cotas na planta, depois que a gente faz em todos os lados, a gente tem que verificar se todas essas medidas estão realmente no projeto. Por exemplo, aqui ó, eu não tenho nenhuma cota indicando a medida dessa parede, então essa parede aqui ela também pode ser cotada em separado. Lembrando que sempre é importante a gente tentar deixar as cotas para fora do meu desenho, tá? Nunca aqui no meio, nunca aqui dentro. E sempre tentar não sobrepor informações. Então, aqui eu tenho informação da janela, então eu tenho que cuidar para não deixar essa cota em cima dessa informação da janela. Agora, nos cortes, o que a gente precisa cotar? Se nas plantas a gente cota as dimensões horizontais, nos cortes a gente cota as dimensões verticais. Então, eu começo colocando a altura que eu tenho entre o meu piso e o teto, né, que é o pé direito. Depois, eu preciso cotar a altura da minha laje e, novamente, eu sigo cotando a altura do próximo pé direito e da laje, tá? Essas são as cotas básicas de um corte. O que eu posso cotar também é a dimensão aqui da minha janela. Então, eu tenho uma janela que, na verdade, é de 2,10, né? Até aqui. E o vão que eu tenho entre essa janela e o meu teto, tá? Outra coisa importante de acotar é fazer as cotas gerais, né? A cota de piso a piso. Então, eu tenho 3 metros de piso a piso e aqui eu tenho mais 3 metros de piso a piso. E eu ainda posso cotar essa parede aqui, qual é a altura que ela tá dando lá no final. Nós já vimos como fazer as cotas no corte A e no corte B não é diferente. No corte B a gente também tem essas cotas gerais aqui e a diferença é que a gente tem aqui um janelão. Então, esse janelão também a gente pode cotar, ó, aqui embaixo e cotar também a altura do patamar da escada, tá? Cota também a altura da janela e o vão que existe da janela até o final, porque isso ajuda quem está visualizando o projeto a compreender como que funciona essa escada e como que funciona essa janela. Outra informação que é importante na planta baixa é que a gente tinha feito as cotas parciais e a gente precisa fazer também as cotas gerais. Então, essas cotas gerais aqui, né, da dimensão total do espaço, de uma parede até a outra, também são importantes para que o construtor possa fazer a alocação desse projeto dentro do terreno. Nessa aula, nós vimos como configurar e cotar o projeto da forma tradicional no AutoCAD. Na próxima aula, a gente vai ver como cotar o projeto utilizando as escalas anotativas. Então, eu aguardo vocês, um abraço e até mais!